Bora. Vai. Boa tarde, eu sou o Vinícius e meu grupo vai falar sobre o ciclo da borracha. Nosso subtema é o seringal. Por que o seringal? Por que a gente escolheu o seringal? Porque é da onde vinham toda a riqueza do ciclo da borracha. Se não fossem os seringueiros que arriscaram suas vidas, noites adentro, sem comida, pegando malária, nós não teríamos toda a riqueza que nós temos hoje na região amazônica. Vou começar falando um pouco sobre o seringal, o local que ficava dentro da floresta. Seringal foi a unidade socioeconômica mais expressiva da Amazônia brasileira. O seringal era muito áureo no período da borracha, que a borracha era, no caso, o nosso ouro. Destacava no interior do seringal os seguintes locais: tinham as estradas, as unidades, que é onde ficavam os barões, depois eu vou explicar, e as subunidades, com nas estradas, assim, mas essas estradas eram verdadeiros caminhos dentro do mato. Ficavam em uma estrada, em linha reta, de 100 a 200 seringueiras. Havia dois tipos de barracões, o barracão central e os barracões menores. No começo, o barracão central servia de residência do seringalista e depósito de mercadorias e escritório, mas depois, com o tempo, o barracão central ficou apenas como residência. O depósito de mercadorias e escritórios eram construídos por fora, apenas de palha e outros objetos da floresta, porque o seringal ficava muito dentro da floresta, não tinha como trazer tijolo e alvenaria. Então era apenas elementos da floresta que eles construíam o barracão, os outros barracões, que é no caso o escritório, o depósito e onde os seringueiros ficavam. E geralmente ficavam perto do rio. A área dos seringais, eles se formaram perto da bacia amazônica, da bacia do rio Tocantins e Guará, e tinha as fluviais do Xingu e do Tapajós. Obrigado. Eu me chamo Wendel e eu vou falar sobre os personagens do seringal. O seringal comportava vários tipos sociais, além do patrão ou seringalista. Havia o gerente, que fazia às vezes do patrão quando este se ausentava da unidade de produção, seja para o recrutamento de mão de obra no Nordeste ou porque tomava abstinência, isto é, passava a resistir no centro urbano como Belém ou Manaus. O guarda-livros, ele tinha como responsabilidade de manter a escrita do seringal em dia, pois é com base nela que se movimentam os trabalhadores para a exploração de aviamentos. Os caixeiros tinham a seu cargo os armazéns ou barracões. Era um lugar onde se cuidava de passagem da produção da borracha e se dava providência ao abastecimento direito dos produtores. Havia também no seringal os mateiros, que eram pessoas experientes, responsáveis pela identificação das árvores próprias da extração do látex. Os toqueiros, que secundavam os mateiros, preparando as estradas a serem exploradas. E tinha os canoeiros, que eles exerciam atividades sazonais junto com os caçadores. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Emily e eu vou falar sobre dois assuntos do período da borracha: o cotidiano do seringueiro e do látex à borracha. O cotidiano do seringueiro dava-se início com as rodas do período da estrada. E ele parava em cada seringueira para fazer um corte e fixar uma pequena tigela de latão, a fim de recolher o látex através do corte da árvore. Do látex à borracha. De volta ao tapiri, começava então o trabalho de defumação.
processo de defumação dá-se da seguinte maneira, sendo que sentado em um tambonete, tendo ao lado uma bacia de látex com uma cuia, o seringueiro derrama um pouco de látex na extremidade do pau chato. Na extremidade do pau chato. Assim dá-se a produção da borracha. Com a fumaça, com o vapor que vai subindo do látex que é derramado, vai se formando a bola da borracha. Tá. Djalma Batista foi o médico que classificou a atividade de insalubre por ser discutido. Eu fico rindo, caramba. Tá bom, vai, peraí, volta. Djalma Batista classificou essa atividade como insalubre por ser exaustiva de... Eu vou parar aí. Meu nome é Agatha, vou falar sobre o seringalista. O dono do seringal, patrão do seringueiro, era assim chamado seringalista. Ele foi um personagem muito frisante no surgimento da Amazônia. Ele via de regras como um nordestino que emergia do meio do agreste do sertão. Trata-se de alguém que ocupava uma posição não por berço, mas porque invariavelmente soube impor sua autoridade sobre seus ombros. Ele era ambicioso por natureza, disciplinador por excelência. Ele também tinha a confiança dos aviadores. Muitas vezes mostrava-se violento, mesmo ele ia a torturas, né? Quando ele se sentia ofendido, ou então alguma coisa que o tratasse, ele pensasse que estava lhe fazendo mal, ele punia essas pessoas. Ele era muito violento, ele torturava e colocava as pessoas no tronco, prática que na época era muito comum na escravidão africana. Se ele, entendesse que estava sendo, como é que é a palavra, meu Deus, maculasse ele e tal, ele fazia esses tipos de coisa, não tinha nenhuma piedade. O endividamento perpétuo. Depois de uma semana, um mês e meio de labor na estrada, o seringueiro entregava sua produção no barracão. O contato com o barracão geralmente dava aos sábados e domingos. Tinha tempo como trabalhador para se divertir. Nessas festas tinham bebidas alcoólicas e geralmente dissipação do seu pago ganho. Boa tarde, meu nome é Cíntia. Eu vou falar sobre a lógica dos endividados. De acordo com o historiador Caio Prado Júnior, esse endividamento perpétuo fazia parte do jogo do sistema da exploração dos trabalhadores da borracha. É preciso impedir qualquer possibilidade da acumulação de reservas que se tornassem independentes, ação de reservas tornassem econômicos, tipo, eles deixavam eles fazerem conta até onde eles pudessem para não sair de lá, senão eles iam ficar sem trabalhadores para tirar o látex da borracha. E eles não podiam mandar dinheiro para suas famílias porque eles tinham que pagar o dono do dono do estabelecimento e do seringal, por causa que era a mesma pessoa. Aí eles não podiam mandar dinheiro para fora, nem conhecer as famílias, porque eles tinham que pagar. E se eles não pagassem, como é que posso dizer? Eles batiam ou algo do tipo. Aí eles não tinham como comprar remédio, por causa que eles ficavam doentes, por causa que eles tiravam látex à noite. Aí tinha malária, dengue, que eles ficavam lá. Aí acho que só.